E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar com um tema muito legal que vocês já devem ter ouvido falar, né? A sensação do momento, agora todo lugar aqui, todo dia tem uma novidade. Então, a gente, né, na comunidade Data Hackers, comentou, postou coisas sobre essa tecnologia e é muito interessante. Eu acho que valia a pena a gente gravar um compilado aqui de tudo que está acontecendo no mundo do IA, né? Então, se você ainda não conhece a comunidade, a gente faz parte de uma comunidade chamada Data Hackers, uma das maiores comunidades de profissionais de dados do Brasil atualmente. A Data Hackers tem podcast, tem um Slack, onde você pode encontrar pessoas de tecnologia de diversas áreas aí, a maioria trabalhando com dados, tanto engenharia de dados, ciência de dados, competidor do Google, professores, pesquisadores das universidades. Então vai ter gente de tudo que é empresa grande. Você é um bom lugar para se tirar dúvida. É muito interessante estar participando, além de que muitos hunters postam vagas aí também, então é uma oportunidade. Então, para quem é hunter, se liga que aqui tem 35 mil pessoas aí, quase 40 já, participando, então pode ser um bom lugar para postar vaga. Quem está procurando oportunidade é um bom lugar para se estar, né? E além disso, a comunidade também tem uma newsletter, então toda segunda-feira chega um compilado de tudo que está acontecendo no mundo dos dados aí no seu e-mail. Então você fica antenado por dentro do que está rolando aí sem nenhum esforço, né? Então, se você não gosta ali de estar conversando, tirando dúvida do pessoal, entra aí para você estar por dentro do que está acontecendo. E a partir dessa conversa aí com a comunidade, a gente foi vendo muitos posts, muitos projetos novos open source sobre essa tecnologia. Então a gente tentou fazer um compilado aí, né? Porque é o supletivo, né? Supletivo, a ideia é condensar um conteúdo aí no menor tempo possível para que, se fizer sentido para você, você saiba como funciona, para que serve, aonde pode continuar estudando e seguir seus estudos aí. Então é um facilitador em português, né? Então tem muito conteúdo em inglês aí, você consegue achar até facilmente no YouTube, mas em português é mais difícil. Então a gente está produzindo esses conteúdos das principais ferramentas, das tecnologias. Então esses aqui que vocês estão vendo já rolou. Então Airflow, Snowflake, a última a gente fez com o Theo Calvo sobre o do canal TMY, né? Sobre Databricks, foi bem interessante. É aqui Spark, Kafka, Munsen, a gente já tem vários aí. Então, se você gosta de tecnologia, gosta da área de dados, quer ver se essa ferramenta serve para você, assiste o supletivo. Em pouco tempo você já vê se isso aí serve para você ou não. E já parte para se aprofundar, e se não fizer sentido, troca de ferramenta, beleza? Hoje a gente vou aqui a lista, ó. Pessoal, Rio Grande do Sul, Rio do Sul, Santa Catarina, a Mia aí, ó. A gente apresentou junto até o do Bento. Pessoal do Ceará, Fortaleza, Luiz, João, beleza? O João Gabriel aí, ó. A gente vai apresentar. Catarina, Rio Grande do Norte. Isso aí, gente, todo lugar. Beleza, pessoal? Hoje, vou apresentar rápido aqui, já ele se apresenta melhor. O Gabriel, a gente se conhece de muitos anos, a gente já fez projetos juntos de epidemiologia, de RH, de câmera de segurança, de P-Learning. Então, já trabalhamos juntos em muitas tecnologias diferentes. Então, o Gabriel é do Pará, fera aí da área de IA. Então, tem um background acadêmico, passou por mestrado, teve um doutorado aí, em Manisoba, né? Por muito tempo. Tem papers,
tem patente, tem machine learning rodando online, projeto internacional, então é uma pessoa muito relevante na área e está trabalhando muito forte com essa área de modelos voltados para língua, né? Modelos LLMs. Então, era a pessoa ideal aí, a gente já está junto fazendo projetos há muitos anos, e ele estava preparando um workshop, então o conteúdo é bem grande, a gente vai tentar condensar ele em 1 hora, vai ser difícil aí, então pode até passar um pouco, mas é um conteúdo muito relevante, e muito obrigado, Gabriel, pela disponibilidade aí de estar mostrando que tem mais de novo no IA no mundo. Tá? Obrigado aí. Cara, se apresenta pra galera. Fala, galera, boa noite. Eu agradeço, Teoria, é um prazer estar aqui, seguindo aí a ideia desse projeto, né, de supletivo. Vocês vão ver que essa apresentação que a gente pensou em um workshop é muito acessível, né? Um material em português, acessível, detalhado, em uma linguagem que não vai ser tão técnica, um detalhamento técnico. Então, a ideia é que esse tipo de conteúdo, né, esse material, ele chegue até você, se você já está trabalhando na área ou está querendo começar a trabalhar com modelos de linguagem, se você também, assim como eu, né, se encantou com essa nova era que a gente está começando agora, nessa corrida da IA. Então, assim, essa apresentação é para você, tá? O Teoria já me apresentou muito bem, a gente é parceiro, a gente é amigo, próximo, já trabalhou muito tempo juntos. Atualmente eu estou atuando no mercado americano, na verdade nos últimos anos eu venho atuando exclusivamente no mercado americano, na área de pagamentos, né? Mas nunca deixei de lado a pesquisa e a exploração de tecnologias voltadas para IA. E esse momento é um momento chave, né? A gente está virando a chave para um novo momento, né? Muita pesquisa está saindo agora e é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá bom? Então, dando sequência, acredito que se você está aqui é porque você também já passou por essa experiência, ouviu falar, está interessado, tá vendo o boom que o mercado está vivendo, né? Desde que o ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado. Então, 5 meses só de história, de uma nova história, né? Que com certeza vai levar aí muito tempo e é o começo de algo muito grande, né? Então, eu botei aqui inicialmente algumas notícias, né, que fazem com que esse conteúdo ele não esteja preso ou amarrado apenas para quem é da área tecnológica. Não, esse conteúdo ele é de interesse de todos, né? Ele é de interesse da humanidade. A gente está falando aqui de realmente algo que está mudando e que junto com essa mudança vai trazer muito mais mudança, né? E como toda mudança, toda novidade é cheia de polêmicas, né? Então, quantas polêmicas a gente já viu e vai continuar vendo? Iniciativas para a regulamentação da tecnologia, movimentações, né, como a gente viu recentemente em uma carta aberta para tentarem parar um pouco as pesquisas, os avanços, né, desenfreados para buscar uma regulamentação. E compartilhando uma opinião bem particular, acho que isso faz sentido, não da forma como está colocado, acho que essa forma ela é mais para gerar um impacto social, né? Mas é importante, porque explorando a tecnologia, vendo o poder que ela tem, é muito fácil de observar que existe uma linha tênue entre o uso correto e o uso criminoso da tecnologia. Inclusive, tem vários exemplos que já mostram como essa tecnologia pode ser usada de forma criminosa, né? Você tem uma IA que consegue aprender muito bem, né, padrões de linguagem e pode reproduzir esses padrões, né? Inclusive, essa é a essência do modelo que está por trás do produto que a gente vai falar aqui hoje, que é o ChatGPT. Então, a gente percebe que isso traz, né, uma necessidade e uma movimentação social em torno do assunto.
Inclusive no Brasil, como eu coloquei aqui agora, a gente também já tem algumas movimentações para a regulamentação da IA. É muito complicado falar de regulamentação quando você não tem um domínio claro, completo, né, do que aquilo representa. Então, quem está lá no poder, quem está ali, né, com a caneta na mão, nem todos ali têm um entendimento tão claro do que está acontecendo. Então, muitas coisas podem ainda, né, ainda vão acontecer, e vai levar um tempo até que isso realmente se torne algo, algo mais estável no sentido legal da palavra, né? Então vamos começar a falar um pouco da história, né? Onde que isso começou, onde que esse boom começou, né? Então a OpenAI, que é a dona, né, do modelo do ChatGPT, ela foi lançada em dezembro de 2015 e tem uns números bem interessantes que eu queria trazer para vocês aqui hoje, para que você se sinta inserido e tenha um entendimento do porquê que isso aqui é importante, né? Por que a gente precisa discutir isso e não só do ponto de vista técnico. A gente está falando de um produto que ele chegou à marca de 1 milhão de usuários em apenas 5 dias, né? Isso é um marco na nossa história. Nunca isso aconteceu antes. E no mês seguinte, né, ele atingiu ali mais de 100 milhões de usuários ativos. Isso mostra que a gente encontrou um casamento quase que perfeito entre o momento que a gente está vivendo, né, o momento social, tecnológico, e o interesse das pessoas sobre o assunto e a tecnologia em si. A gente já viu muitas tecnologias que às vezes não estavam preparadas, a sociedade não estava preparada para a tecnologia naquele momento. É muito interessante ver que a forma como o ChatGPT, essa IA chegou até o mercado, ela chegou de uma forma tão acessível, tão fácil, em uma linguagem tão fácil das pessoas compreenderem, que você abre o Instagram hoje, o que mais tem são marqueteiros vendendo, né, prompts e estratégias para utilizar o ChatGPT da melhor forma possível, né? E é interessante destacar aqui, eu trouxe para você esse número, que desse alcance todo, segundo a OpenAI, eles gastaram apenas 0,03 em tráfego pago, o resto foi tudo orgânico. E eu vou te falar, acredito nisso, né? Quem aqui não recebeu a notícia, não viu, não começou a receber os prompts, print screen e ficou interessado em utilizar também. E depois de utilizar, ficou impressionado com o que viu, né? Então, falando ainda de números, a gente tem hoje ali aproximadamente 10 bilhões de investimento, né? A Microsoft está encabeçando isso. Inicialmente fez um investimento de 1 bilhão, e aí, em uma segunda rodada, depois desse boom todo que a tecnologia trouxe, um próximo investimento. Outro número interessante, existe uma média, eles recebem uma média de 10 milhões de consultas por dia, né? O custo de treinamento, de um treinamento do modelo anterior, né? Não o modelo mais avançado, modelo anterior, que esse é o número do modelo anterior, 12 milhões de dólares é o custo de treinamento. Olha que interessante, né? Quer dizer, a promessa de um investimento, uma ideia, né? Uma empresa por trás tentando avançar no movimento da IA, e aí você tem um entendimento de, peraí, para tirar isso do papel, essa ideia do papel, fazer isso acontecer, a gente tem um custo bastante expressivo, né? Os números que eu coletei, e aqui eu botei um link, se você quiser acessar depois para analisar melhor, entender melhor, o custo fixo só para manter o modelo rodando ali gira em torno de 3 milhões de dólares mensalmente, né? O valuation nesse abril, e aí fiz questão de colocar o abril porque a gente tem certeza que isso vai aumentar logo logo, de 29 bilhões, né? E a estimativa para esse ano será de 200 milhões de dólares e para 2024, 1 bilhão de dólares. Então, por que eu coloquei esse slide bem no começo? Para que você entenda que o game agora é outro e você está sendo convidado a participar dele, entendeu? As ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje, elas colocam na tua mão a capacidade de construir soluções utilizando
essa tecnologia. Tá? Então aqui eu vou passar uma visão geral sobre o que é o LLM, o ChatGPT e tudo que está por trás desse contexto. Para facilitar a explicação, eu trouxe uma timeline onde você pode ver os avanços. Vou dar um zoom aqui. Como as coisas avançaram ao longo do tempo. Então, retornando aqui, né, lá para o início, para 2017, quando o paper Attention is All You Need foi lançado pela equipe da Google Brain, a gente teve alguns avanços bem interessantes. E como o foco dessa apresentação, né, exatamente para manter mais acessível, se concentrar estritamente nos modelos da OpenAI, eu vou manter aqui na família GPT. Tá? Então, a gente vai avançando aqui a timeline e você percebe, foi lançado em 2018 o GPT-1. Esse link, inclusive, é muito interessante para você visualizar depois, porque quando você clica aqui, você tem acesso a um detalhamento, né, sobre o tipo, né, do que se trata, porque esse chart aqui, esse gráfico, ele mostra modelos, bases de dados, aplicações. Então, em 2018, o GPT-1 foi lançado, né? E aí, com ele, em seguida, a gente percebe que em 2019 o GPT-2, em 2020 o GPT-3, né? Ficou um tempo sendo trabalhado, surgiu o Codex, inclusive, ele foi a base ali do Copilot, GitHub Copilot. Hoje não é mais, mas ele foi o precursor. E aí você vai subindo aqui o chart, e esse é o ponto mais interessante. Observe aqui na virada de novembro do ano passado, quando eles lançaram o ChatGPT publicamente. E em seguida a gente teve janeiro, e aí em fevereiro o Llama ele foi lançado, né? E como é um modelo open e muito embora não seja para fins comerciais, mas ele é open, acessível, muita coisa pode ser construída em cima dele, principalmente em relação a treinamento. Observe isso daqui, observe a quantidade de modelos que foram criados a partir desse ponto. E eu digo para vocês, isso aqui só vai expandir ainda mais. É o que a gente está vivendo, é o momento agora, né? Então, isso já te dá uma ideia daquilo que está acontecendo hoje, né? Então, o GPT-4, que é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui hoje, que foi liberado em março, né? Em seguida com o plano Plus, do ChatGPT Plus. E aqui a gente já tem alguns trabalhos que foram feitos em cima desse modelo, né? Isso aqui representa muito bem aquilo que você precisa observar, né? Se você quiser acompanhar as tendências, é isso que está acontecendo. Então vamos falar um pouco da história para que você entenda o que está por trás. Esse paper aqui ele introduziu várias técnicas, né, que vieram resolver problemas que eram muito comuns nos modelos de linguagem, né? Então aqui eu preparei um resumo muito acessível de ser compreendido para que você entenda, né, o porquê que os avanços aconteceram a partir desse paper. Então a gente começa falando do mecanismo da atenção. Inclusive o nome faz referência a isso, né? A ideia da atenção é o seguinte: dar a capacidade para o modelo conseguir focar em partes específicas do texto, né? Veja, para você, ser humano, que tem a capacidade de compreensão, tem a tua cognição, é muito fácil você ler um texto e automaticamente você vai absorvendo aquilo que é relevante. Mas e para um modelo computacional? Você precisa instruí-lo e ensiná-lo o que é a atenção. Até então, as técnicas utilizadas, elas não tinham esse mecanismo, ou se tinham, não eram tão robustas, né? Não eram tão prontas para serem adequadas aos diversos tipos de cenários e desafios. Então, essa foi uma grande contribuição desse trabalho. Uma outra contribuição bem interessante, uma coisa chamada de rede de autoatenção, né? Que é uma extensão desse mecanismo de atenção,
que basicamente faz com que o modelo ele aprenda a calcular a relevância de cada palavra. Então, veja, agora que você já sabe, o modelo já aprendeu o que é mais importante, bem, essa importância ela precisa ser mensurável. Concorda comigo? Então, essa contribuição, né, esse tópico, ele traz a capacidade de aprender a calcular a relevância de cada palavra, né? Um outro ponto, e aqui é o que realmente a gente tem como ponto máximo do que você vai ver daqui para frente, são os transformers, né? Ou transformadores, trazendo aqui para o nosso português, que basicamente é uma arquitetura baseada nessa autoatenção. Então, você tinha alguns modelos anteriores, como RNN e LSTM, né? Que tinham muitos problemas em relação ao treinamento, paralisação e uma coisa que a gente chama de transfer learning, né? Que é você fazer o modelo aprender novos padrões baseado naquilo que ele já aprendeu, né? Então, esses eram tópicos desafiadores para esses modelos. Com a arquitetura de transformers, isso deixou de ser um problema. É uma arquitetura altamente escalável e uma coisa muito interessante, inclusive, que fez com que a família GPT lograsse tanto sucesso, né, na sua execução, é a possibilidade de paralelizar o treinamento, né? Se você for ver lá o slide anterior com o custo de treinamento, você deve imaginar que não é uma única máquina fazendo esse treinamento, né? São clusters e mais clusters de máquinas conectadas entre si para fazer esse treinamento. E o fato da arquitetura por debaixo de tudo ser paralelizável garante o sucesso daquilo que a gente está vendo, né? E mais um outro ponto, que é a normalização de camadas. Essa é uma técnica que melhora a estabilidade e a convergência do treinamento, né? Treinamento não vai ser um ponto que eu vou explorar nessa apresentação, né? Como eu falei, a ideia do supletivo vai fazer com que você consiga ter um bom nivelamento e consiga ter uma base, né, para compreender aquilo que vem em seguida. Mas é importante destacar esse ponto porque isso foi uma super contribuição desse trabalho. Eu coloquei aqui o link, depois vocês vão poder acessar, recomendo a leitura. Agora que a gente tem o ChatGPT ao nosso favor, ler esses artigos não é uma coisa tão complicada, você pode jogar lá algumas partes e aí ele vai te ensinando muito, muito mais sobre o que está por trás desse trabalho, né? E aí a gente vem falar dos Large Language Models, LLMs, tá? Isso não é um tópico novo, tá? Mas após esse trabalho, após essa arquitetura, o mecanismo de atenção e todas essas contribuições, houve uma nova fase, uma nova era em relação ao processamento de linguagem, a esses modelos de linguagem, tá? Eu trouxe aqui um link bem legal, que é do professor Sebastian, que ele organizou um material onde ele explica muito detalhadamente, desde o high level até o nível mais detalhado sobre as LLMs. Recomendo que você leia. Não é uma leitura tão fácil, tão simplificada, mas como eu falei, hoje em dia você tem ajuda para conseguir entender esses textos mais complicados. E aí, dentro disso, a gente tem a família GPT, né? Generative Pre-trained Transformers. A ideia é, por trás de tudo isso, né, as redes generativas, né, são um tipo de rede, elas também não são uma novidade. Porém, com o avanço, né, com o mecanismo de atenção e todas as contribuições que eu já citei, elas ganharam um poder fascinante, né, na geração de textos sintéticos e muito realistas, né, inclusive muito polêmicos. Isso não é só usado para texto, é usado para dados. Então a gente tem texto, música, né, áudios, imagens, códigos e toda a sorte de dados não estruturados que você pode imaginar. Isso quer dizer que você pode treinar suas próprias estruturas em cima de modelos generativos. Então, quer dizer, você pode treiná-lo para gerar um output exclusivo para o que você mesmo criou. Imagina que você, sei lá, criou uma linguagem nova, uma linguagem de programação, ou linguagem mesmo falada, escrita. Enfim, são modelos capazes de gerar dados sintéticos realistas. Isso é uma coisa muito interessante. E essa é a base daquilo que a gente vai conversar hoje. Então, a família GPT
ela, da OpenAI, ela se organiza dessa forma aqui, né? Então, ali no finalzinho, a gente tem o ChatGPT Plus, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar e vai explorar bastante aqui na live de hoje, tá certo? Para a gente entender um pouco mais sobre a extensão disso, né, o tamanho do que a gente está falando, eu coloquei uma tabela que compara modelo, quando foi lançado e os parâmetros, né? Você pode ver que o salto da versão anterior para a versão mais nova ele foi muito grande, né? Hoje o GPT-4 tem ali 100 trilhões de parâmetros, né? Para ficar fácil de você compreender o que são esses parâmetros, imagina que em uma Deep Learning você tem ali várias configurações, né? E quanto mais parâmetros, maior a tua capacidade de conseguir se adequar, conseguir aprender um determinado contexto, né? Então, isso quer dizer que sim, que esse modelo é um modelo extremamente poderoso, né? E o mais interessante é que você vai ver, e se a gente comparar com os outros modelos, inclusive com a timeline que eu mostrei aqui anteriormente, a gente está falando de algo production ready, né, disponível a ser usado em produção, com licença de uso em produção, diferente dos outros modelos muitos open source, né, que não tem licença para uso comercial. E um ponto interessante, ele é multimodal, né? O que seria isso? O que seria essa ideia do multimodal? Aqui eu botei apenas uma demonstração da capacidade, né, do GPT-4 de receber contexto, receber input de dados para gerar uma resposta, para gerar uma sequência de respostas, comparado aos modelos anteriores, aos modelos existentes. E aqui, uma lista daquilo que a gente tem disponível. Esse aqui é o relatório técnico, tá certo? Ele também não é uma leitura muito fácil de você fazer, tá bom? Tem muito detalhe ali. Ele realmente é um relatório, como ele disse, é até técnico. Mas se você quiser acessar, tá aqui o link, tá bom? E aí, falando da ideia do multimodal, eu trouxe aqui um paper bem interessante que ele fala do da questão da linguagem, né, dos modelos de linguagem, né? Language is not all you need. Então, aqui ele faz um estudo, uma análise, né, de modelos multimodais conectados a modelos de linguagem, né? Então, modelos capazes de compreender uma imagem, de compreender um áudio, de compreender um vídeo, né? E conseguir gerar outputs como uma linguagem. Imagina, você tem ali um modelo capaz de entender uma foto, uma cena do que está acontecendo, de descrever um filme por completo. Então, são muitos avanços e as possibilidades realmente são infinitas. Aqui um exemplo do próprio paper do GPT-4, tá? E aqui é bem interessante, né? São frangos disponibilizados aqui numa bandeja e ele fala sobre isso, daqui é uma brincadeira, um meme, né? Que combina uma imagem da Terra, né? Só que no formato ali de nuggets, de frango, né? Então, esse entendimento, essa percepção, esse aspecto multimodal, inclusive, eu vou estar no final dessa apresentação, é o que a gente chama de próximo passo, né? Aquilo que já está sendo mais investido nesse momento são na exploração de modelos multimodais, é levar os modelos de linguagem para um outro nível. E aqui é um outro exemplo que também é desse paper, que mostra aqui, né, a questão, explain why this photo is funny. E aí ele responde, né, que o gatinho está usando uma máscara e está sorrindo. Então, existe isso aqui mostra uma capacidade muito profunda se você for comparar com trabalhos anteriores, trabalhos mais antigos que tal fazer o mesmo. Esse processo de image to text, agora a gente tem realmente trabalhos que trazem uma confiabilidade, um resultado muito, 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 muito interessante. Tá bom? E aí a gente começa a falar do ChatGPT. Agora que você entendeu o que está por trás dessa história inteira, onde você chegou na hora que você abre aquele link, aquele chat bonitinho, a gente chega nessa parte, né? Para acessar, é só clicar aqui nesse link, eu já estou aqui logado, né, na minha conta. Eu vou falar dos plugins ainda hoje com vocês,
né, que são os modelos disponíveis. Essa aqui é a interface principal. Acredito que essa interface não é novidade para ninguém que está aqui nessa live, mas é muito, muito importante que eu mostre, tá certo? Lançado em fevereiro desse ano, né, há 2 mesezinhos atrás, a versão paga custa $20. Né? Então, se você aqui está me escutando, você não paga essa versão, e você quer explorar, quer trabalhar com isso, recomendo que pague, vale super a pena. $20 não é nem perto daquilo que você pode fazer explorando a tecnologia, inclusive explorando ferramentas que usam essa tecnologia por debaixo, que é o que eu vou mostrar na live de hoje ainda com o LangChain. Né? Quando você entra ali pela primeira vez, existem algumas observações que aparecem para você. A primeira é que esse é uma pesquisa, né? Você tem que ter cuidado com informações sensíveis, tem que ter cuidado com as respostas que ele gera, né? E um outro disclaimer, uma outra observação aqui que diz que os dados são coletados, né? São revisados e são coletados. Isso daqui é uma coisa muito importante para que você lembre de não compartilhar dados sensíveis. Inclusive, isso foi tema polêmico de algumas grandes empresas, algumas big techs, que estimularam os funcionários a utilizar o ChatGPT no trabalho diário, mas com ressalvas, com cuidados de não compartilhar dados sensíveis. Essa recomendação ela continua, tá? Ela não é só uma preocupação exagerada de uma grande empresa que não entende o que está por trás. Muito pelo contrário. Os dados que você vai colocar aqui, as informações, elas vão ser coletadas e analisadas posteriormente. Um ponto, uma estatística bem interessante, que o Brasil é o 5º país que mais visitou o site, né, do ChatGPT. Então, não é à toa que a gente tem muitos memes surgindo, e acho que vocês viram esse bem curioso do ChatGPT sugerindo ali chaves piratas do Windows, né? A história conta que a pessoa pediu por chaves piratas, ChatGPT, por conta ali dos gatilhos, né, de segurança, negou. Então, ele foi lá e pediu para criar uma história em torno do assunto e, no final das contas, obteve a resposta, né? Isso acabou, na mídia, na grande mídia, acabou gerando um pouco de comentários sobre a eficácia do produto, né? É importante lembrar que isso aqui é um modelo de linguagem, né? Isso aqui não é um modelo de malandragem. E isso é muito importante porque, por ser um modelo de geração de textos, né, text to text, baseado no teu input, ele vai gerar um output. Se você muda o teu input, você também vai mudar o seu output, que é uma coisa que a gente vai falar ainda na live de hoje sobre o prompt engineering, né? Então, a engenharia de prompt é essa ideia baseada em padrões de entrada que fazem com que o modelo te dê as melhores respostas, né? Na minha visão, na minha opinião particular, eu não acho que isso aqui é uma falha de modelo, né? Uma falha de produto. Talvez seja em uma outra camada, uma camada de segurança que vá revisar as respostas do modelo antes que elas sejam entregues para o usuário final. Entretanto, falando da parte técnica da coisa, né, falando de modelo de linguagem, isso não é um problema. Você mudou, você tornou o input mais eficiente em relação àquilo que você deseja, muito embora isso aqui seja uma história, né, você vai ter um output também mais eficiente. Então, falando de inputs e outputs, eu trouxe logo para vocês aqui, já que a gente já está com o ChatGPT aberto, algumas dicas importantes para a construção desse prompt, né, desse input, para evitar alucinação, para evitar respostas falsas, evitar, enfim, você ter problemas ali naquilo que você está esperando que o modelo retorne. Então, o primeiro ponto é use linguagem instrutiva, né? Você não precisa florear muito a conversa com o ChatGPT, por mais que aquilo tenha saído muito na mídia, seja nessa direção, não precisa, né? É um modelo de input, processamento e output. Então, você pode utilizar ali linguagem instrutiva. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, escreva algo sobre cachorros,
Você coloca, escreva um artigo informativo sobre diferentes raças de cachorros e suas características, tá? Instrutivo. Específico. Para ser específico, você tem que evitar colocar, por exemplo, como está nesse exemplo, escreva um poema. Você tem que ser específico sobre o que esse poema, qual é o formato desse poema. Ou outra coisa, evitar imprecisão. Usar termos ambíguos ou imprecisos, né, leva a várias interpretações. Talvez alguns de vocês já tenham visto, né, também na grande mídia, comentários do tipo, não é tão bom, não é tão eficiente, gera resposta ruim, eu coloquei um texto de 5 palavras ali, ele retornou um negócio confuso. O entendimento do que está por trás faz com que você não cometa essas gafes, né? Então, como modelo de linguagem, você precisa ser preciso, você precisa alimentá-lo corretamente de um contexto. Então, sobre um contexto, gere a sequência. E essa sequência ela vai estar coerente com aquilo que eu estou pedindo, né? Então, falando de anatomia do PromptDL, a gente tem perfil, tarefa, etapa para concluir a tarefa, etapas, né? Contexto ou restrições, objetivo e um formato de saída, tá? Isso não quer dizer que você não vai poder utilizar o ChatGPT de uma forma livre e, né, ou até lúdica. Não. O que a gente está colocando aqui é, tecnicamente falando, o uso ideal, principalmente para fins de integração com outras ferramentas, para fins de construção de soluções utilizando o ChatGPT como base, tá? Então, a ideia do perfil seria instruir o modelo a simular uma pessoa ou uma entidade. Por exemplo, imagine que você é um cientista explicando tal coisa. O que seria uma tarefa, né? Sua tarefa é calcular a área de um círculo, ou seja, você define uma tarefa clara. Então, juntando esses dois blocos, você teria, imagine que você é um cientista explicando alguma coisa e a sua tarefa é calcular a área de um círculo. São 2 etapas ali que dividem claramente o teu prompt para que você possa ter uma resposta mais adequada. Etapas. O que seria trabalhar com etapa? Botei aqui um exemplo. Primeiro, encontre o raio. Em seguida, use a fórmula da área. Então, você vai dizendo um passo a passo daquilo que ele tem que executar. E um contexto. O contexto ele vai te alimentar o modelo, o teu prompt, né? Ele é importante para alimentar o modelo daquilo que ele vai se basear como referência para conseguir encontrar uma resposta ideal. Imagina, ele foi treinado com bilhões e trilhões de dados, uma coisa assustadora, e aí você vai fazer uma pergunta aleatória. Então, esse contexto inserido no teu prompt vai guiar, vai filtrar o que ele deve falar, como ele deve realmente gerar essa sequência de textos. E a gente tem aqui, em seguida, objetivo. Não. O objetivo é determinar a área exata de um círculo em centímetros quadrados. Formato de saída. Apresente sua resposta em formato de equação matemática. E aqui eu já trouxe uma instrução daquilo que representa essa anatomia ideal de um prompt para esse tipo de modelo, tá? O que eu quero ressaltar aqui, tá, gente? Por que isso se torna... O que isso é um modelo ideal de prompt, que é uma coisa que a gente vai destacar mais em seguida em relação à engenharia de prompt. A engenharia de prompt está diretamente relacionada com a forma como o modelo é treinado. No relatório técnico do GPT-4, a gente tem lá a explicação sobre o few shot. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só dando uma introdução, que seria construir prompts onde no prompt você insere exemplos daquilo que você quer. Então, quanto mais rico for o seu prompt, mais bem alimentado, melhor vão ser suas respostas. Esse aqui é um exemplo que diz assim, você é um assistente pessoal especializado em software em Python, sua tarefa é ajudar o usuário na implementação de projetos complexos, usando linguagem, melhoria, crie um web scrap em Python para extrair tal coisa, assim, 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 instale, ou seja, que são os passos, né? Aqui, o objetivo, ele deve ser capaz de lidar com possíveis erros, melhor, isso daqui seria restrições, né? E aqui o objetivo, extrair informações de produtos de um site de comércio eletrônico, salvá-las em um arquivo CSV. A saída final deve ser um arquivo CSV. Então, pronto. Esse prompt, gente, ele instrui o modelo daquilo que ele deve fazer
como ele deve atuar. Na hora que você diz, você é um assistente pessoal especializado em Python, pronto, ele filtrou os seus contextos, né, para direcionar para esse tipo de cenário que é o trabalhar com Python. Então não basta você entrar no ChatGPT e colocar faça um web scraping. Ele vai gerar respostas e mais respostas até que você realmente tire alguma coisa útil de lá, vai levar algumas interações. Entretanto, se você já começar a instruí-lo seguindo essa anatomia, você vai ter uma probabilidade muito maior de lograr êxito nos seus resultados. E aqui eu trouxe já um outro exemplo. Esses exemplos eu trouxe para que você possa, em seguida, testar. Eu vou até fazer esse teste aqui em relação ao assistente jurídico, né? Você é um assistente jurídico virtual, altamente qualificado, com acesso a um vasto conhecimento em direito e legislação. Então vamos ver o que ele traz para a gente. Deixa ele trabalhar ali. Então ele já trouxe. Eu trouxe esse exemplo porque eu vi muitos comentários, inclusive, em relação ao não entendimento, né? não entendimento daquilo que é muito específico do Brasil, como a parte jurídica, ou até mesmo no trabalho com a própria linguagem, com o próprio português. Né? Isso não é uma limitação. Se vocês quiserem mais detalhamento sobre isso, a gente pode botar isso numa outra live, mas realmente não é uma limitação. Então, vocês estão vendo que ele está gerando aqui esse material, né? E em uma leitura transversal, você percebe que ele está indo bem estritamente naquilo que foi colocado como prompt. Em uma anatomia de prompt e instruir corretamente o modelo a gerar melhores resultados. E aqui a gente tem o ChatGPT, seu assistente programador. Eu preparei aqui um arquivo, depois o Teoria vai compartilhar com vocês, onde você tem acesso a diversos prompts, seguindo, né, essa estrutura de prompt, que vão fazer com que isso te ajude no teu trabalho como programador, se você for um programador. Né? Então, para fazer debug de código em Python, debug de código SQL, explicação de código. Né? Isso aqui é muito interessante se você quiser construir automações para documentar automaticamente o teu código. É claro que tem produtos, né, no mercado que fazem isso, mas é aquela história. Nesse momento, está acessível para que qualquer um de vocês consiga utilizar também. Né? Fazer otimizações de código, então a criação, por exemplo, de um script automatizado para ler o teu repositório e dizer assim, olha, automatize todo ele. Isso é possível, inclusive, com a tecnologia que eu vou mostrar aqui, com o framework, o LangChain, você consegue fazer essas integrações. Né? Eu vou rodar aqui um deles, tá? Todos eles seguem essa estrutura, essa anatomia que eu falei. Nesses casos aqui, o prompt é um pouco menor, tá? Porque, apesar de ser menor, ele continua sendo rico de contexto. Né? Então, sempre você começa com definindo ali o perfil, né? Definindo ali como ele deve agir, tá? E em seguida você dá o contexto e aquilo que você precisa que ele faça, certo? Deixa eu rodar esse exemplo. Ele terminou aqui. A gente não vai fazer a leitura, que a gente já está bem corrido no tempo, mas seguindo o exemplo, a gente percebe aqui que ele vai gerar uma resposta bem interessante e seguindo aquilo que a gente precisa em relação a esse prompt. Tá? Então, o meu grande objetivo em trazer isso para vocês, inclusive em organizar isso em um documento, é tentar desmistificar um pouco desse buzz que a gente fica, desses ruídos que acontecem nas notícias, falando em relação ao modelo. Eles não devem se prender a eles. Se existem limitações, o ideal para quem é da área é aprender a contorná-las. E existe uma forma bem interessante de contornar essas limitações fazendo bons prompts. Né? Então aqui está apenas a lista dessas observações, vou passar porque em seguida eu vou querer que vocês, né, exercitem e façam esses testes, tá? Uma pausa bem rápida para dizer, se você não for conseguir ficar todo o tempo dessa apresentação, não se preocupe,
vai ficar gravada e, muito mais importante do que isso, me adiciona no LinkedIn. Tem dúvida sobre isso? Me chama. Como eu falei bem no início da apresentação, tenho me alimentado disso, respirado, bebido esse tipo de conteúdo, essas implementações. Então, tem dúvida, pode me chamar, vai ser um maior prazer te ajudar. Aqui eu botei um link que ele é recheado de prompts para Data Science, né? Para as mais diversas tarefas e workflows. Recomendo que vocês deem uma olhada. Esse outro link, ele mostra aqui uma lista, né, uma curadoria de alguns prompts bem interessantes baseados ali em perfil. Então, atue como um terminal Linux, né, um tradutor, um entrevistador e por aí vai. Então, acredito que alguns de vocês já viram esses exemplos, mas esse link aqui tem tudo muito bem organizado para que você possa, pelo menos daqui, extrair ali a primeira parte, a segunda parte, que seriam a persona, a task, um pouco do contexto, e aí por diante você consegue evoluir os seus próprios prompts, tá certo? E isso tudo está envolvido na engenharia de prompt. Não sei se vocês já tiveram a chance de dar uma olhada nas vagas que têm surgido nessa área, e vão surgir muito mais, né? O que está por trás da ideia da engenharia de prompt e por que isso daí é tão importante nesse momento? Porque é exatamente isso que vai garantir que o modelo vai gerar respostas coerentes. Imagina, se você não souber como gerar esse input, como que você vai integrá-lo em uma solução, né? Se esse output ele é desconhecido, ou ele não segue um formato, ou ele é imprevisível, né? A imprevisibilidade, em alguns casos, dessas respostas é um problema que existe, tá? Que está sendo contornado com algumas técnicas, mas quando você trabalha melhor os seus prompts, a chance de gerar melhores resultados aumenta, né? E aqui eu trouxe um paper que ele fala de uma técnica para geração automática de prompts. Então, baseado em um prompt que você construiu, o modelo vai melhorar esse prompt e fazer com que ele se torne ainda mais adequado para gerar uma resposta. Como eu tinha comentado, a técnica por trás da engenharia de prompt está diretamente relacionada a como o modelo é treinado. Se o modelo for treinado só com um tipo de estratégia, por exemplo, vamos supor que você fosse treinar um modelo onde ele não consegue entender a ideia do atue como tal coisa, atue como desenvolvedor Python. Um exemplo aqui. Bem, esse prompt não funcionaria, simplesmente, né? Então, ou seria uma parte descartável do teu prompt, ou isso iria causar um ruído na geração do teu output. Então, para que você se insira, para que você consiga ter um bom entendimento, um domínio da engenharia de prompt, você vai ter que explorar técnicas de treinamento, tá? Que aí é um tópico um pouco mais aprofundado, mas também não é tão impossível de ser aprendido e explorado, tá certo? E aqui eu trouxe um link, né? Até faltou colocar aqui o link, que é um prompt guide. Por que eu trouxe esse cara aqui? É um dos materiais mais interessantes que eu encontrei, onde ele traz para vocês as diversas técnicas de prompts, né? Que nem todas essas técnicas aqui, pessoal, elas estão inseridas no modelo, seja no próprio ChatGPT ou nos demais, né? Nem todas. Porém, é aquilo que a gente tem de estado da arte. Ou seja, aquilo que vai ser construído a partir desse ponto vai ser baseado em algumas dessas técnicas, tá? Então, e esses tópicos sobre as técnicas, né, de engenharia de prompt é o que vão te ajudar a ter maior domínio, né, sobre o uso desses modelos. Recomendo essa leitura. Queria poder fazer uma aula só disso, porque realmente é muito interessante. Tem um ponto aqui que é o React, né? Não tem nada a ver com o desenvolvimento web ou mobile, tá? React ele tem a ver com a Reasoning in Action, né? Então é um trabalho muito recente. E por que eu digo que ele é interessante?
Porque a biblioteca que a gente vai estudar hoje, que a gente vai mostrar hoje, que é o LangChain, ela utiliza por trás essa técnica de prompt, que em um super alto nível, basicamente estimula o modelo a racionalizar em cima daquilo que ele está gerando como resposta, né? E um outro ponto interessante é a interação com ferramentas externas. Imagina que você conecte ao seu modelo acesso ao Google, acesso ao Slack, acesso ao teu Internet Bank, né? Acesso ao iFood ou algo assim. E agora você, através de um input, você quer que o próprio modelo decida qual que é a ferramenta que ele deve utilizar, como ele deve utilizar e se ele deve combinar essas ferramentas. Bem, é exatamente isso que essa técnica de prompt faz. Tá? Recomendo fortemente a leitura. Voltando aqui, estou de volta, né? Beleza. E aí a gente vai falar aqui um pouco da API da OpenAI. A documentação ela é muito, muito, muito fácil de compreender, tá? Você pode instalar aqui a versão Python, a versão Node. Eu não vou passar muito tempo aqui, exatamente porque a gente vai utilizar a API de uma outra forma, mas é uma documentação muito acessível, muito fácil de utilizar e tem o Playground também, né? Se algum de vocês ainda não brincou aqui no Playground para explorar esses exemplos, recomendo fortemente que faça isso para entender melhor como a ferramenta funciona, tá? E aí, o uso dessa API diretamente, né, ele não te garante a construção de soluções, a construção de soluções mais complexas. No máximo, testes pequenos e tarefas mais triviais. No momento que você precisa criar soluções mais complexas, você vai entender que não dá para fazer isso com um prompt só. Não dá para dizer assim, ei, resolva os meus problemas. E o modelo vai lá e, tchim, tchim, resolvi. Não é assim que funciona. Você vai precisar encadear uma sequência, né, de chamadas a essa API, uma sequência de processamentos de modelos de linguagem para conseguir encontrar um objetivo, onde cada parte vai trabalhar um cenário, um contexto específico em prol de um objetivo, em prol de uma solução final. E aí tem algumas ferramentas que facilitam a tua vida nesse sentido. Uma delas é essa Prompt Meteors. O que ele faz? Porque eu trouxe aqui como uma ferramenta interessante para que você explore. Porque depois que você começa a brincar com essas ferramentas, você vai perceber que tem um custo, tá? Tem um custo ali envolvido, e esse custo ele não é baixo quando você começa a fazer testes e mais testes. Essa ferramenta, ela te dá aqui o preço, o valor, né, o custo de execução, quantos tokens ele está utilizando. O token é muito importante, porque assim que você vai ser cobrado, né, em relação ao pagamento. As respostas também, elas fazem parte dessa composição de token, então não é só o input, é input e output. Então, a soma de tudo isso é quanto você vai pagar no final. E essa ferramenta, ela traz ali uma facilidade muito grande, onde você consegue ver, que você consegue, obviamente, trocar aqui alguns modelos, você consegue utilizar o modelo anterior, o modelo mais novo. Se você tiver acesso ao modelo mais novo, ele ainda está em um whitelist, então você tem que se inscrever, esperar ter acesso, ou então pagar a versão do ChatGPT Plus para também explorar isso, para ser mais fácil. Mas a ideia dessa ferramenta é essa, para que ela facilite com que você trabalhe vários prompts, você cria ali diferentes versões daqueles prompts e que eles em cadeia, eles em sequência vão gerar um objetivo, vão trabalhar em prol de um objetivo final, certo? Recomendo também fortemente a leitura. E se depois quiserem que a gente toque uma ideia específica sobre a ferramenta, como constroem esses prompts em etapas, estamos aí, tá certo? E esse daqui é o Dust. Antes de eu começar a mostrar código para vocês, eu queria trazer essa ferramenta, porque realmente ela é muito interessante. Você, usando o Dust, você tem uma solução ali de colocar a tua sequência de LLMs,
sem ter que escrever uma linha de código, né? Qual que é a ideia aqui? Vou dar um exemplo para vocês de um assistente, né, de busca web, fazer uma busca na web para você. Então, como que funciona? Você cria vários blocos, tá? Onde cada bloco recebe uma responsabilidade, né? Então, você tem blocos que são que não utilizam o modelo de linguagem, né? Que utilizam ou programação para filtragem, normalização de dados, e também blocos de LLM, como está aqui, nesse caso aqui, uma sumarização. Isso aqui é um exemplo de uma busca web, né, onde você faz a busca e aí ele faz uma sumarização do conteúdo, né? Bem, esses blocos, a maioria deles já vem prontos, e você também tem aqui uma galeria de blocos onde você pode reutilizar, tá certo? O mais interessante é que eu não coloquei as minhas chaves, mas a gente pode ver aqui no... Não. Eu não coloquei as minhas chaves aqui nesse exemplo, mas a ideia é que depois que você executa esse código, ele gera uma API para você. E essa API pode ser integrada em qualquer outro produto. Então, você tirou uma complexidade, você abstraiu uma complexidade utilizando uma ferramenta low code, né? Onde você não precisa programar a API diretamente, a solução inteira, você apenas cria blocos com algumas instruções, dá um run, isso vira um serviço, vira uma API e você pode utilizar. Eu quero botar mais blocos, eu quero criar cadeias de LLM mais complexas, não só para sumarizar, mas agora para estratificar os dados, para gerar uma tabela como resultado. Enfim, você pode só inserir mais blocos aqui e o resultado final vai estar acessível através de uma API, né? E eu trouxe também um guia de ferramentas low code, no code e algumas outras que também são bibliotecas para que você possa explorar ainda mais. Ou seja, isso daqui é só que a gente tem agora ali com mais ou menos ali 5 meses 6 meses, quase 5 meses ali de lançamento. Tem muita coisa legal surgindo, recomendo. Então, se você não tem habilidade com programação, isso não é um impeditivo para você criar soluções nesse sentido. Você pode usar ferramentas low code ou no code para construir as suas LLMs, né, os seus prompts em sequência, encadeados, em prol de um objetivo e conseguir exportar isso ou expor isso através de uma API ou qualquer outra estrutura que possa ser integrável na tua solução. E aqui eu trouxe para a gente, ainda no contexto do ChatGPT, falar dos plugins, né? Isso daqui ainda também está whitelist. Nem todos têm acesso, tá? E só para mostrar para vocês aqui, ele aparece nesse formato de uma aba, tá? E aqui você tem uma lista de plugins que já estão disponíveis nessa Store. Muita coisa tem sido dita, né? Foi um boom quando surgiu a notícia, isso daqui vai ser um novo marketplace, todos eles os outros vão acabar e tudo vai se integrar. Eu acho que não, tá? E eu acredito que não, porque você ainda está preso, vamos dizer assim, né, entre aspas, preso a essa interface. Como que você integra isso aqui que você está vendo no teu software da tua empresa, enfim, da tua startup, no teu projeto? Então, para esse tipo de uso aqui diretamente, legal, faz sentido, interessante, mas não vejo, né, da mesma forma, posso estar enganado e não tem nenhum problema com isso, mas não vejo que isso vai ser o tipo de coisa que vai quebrar os outros marketplaces e, enfim, todo mundo vai se virar desenvolvedor de plugin para o ChatGPT. Até porque, como eu vou mostrar agora para você, não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente tem aqui essa interface que eu já mostrei. Se você quiser ter acesso a ele, precisa se inscrever na waitlist, tá bom? E eu te digo, se você já estiver pagando a versão Plus, é mais fácil de liberarem, tá? Aqui, a própria OpenAI disponibiliza uma estrutura de código, aqui um GitHub, onde tem tudo que você precisa, de verdade. Tem até muito mais coisas, né? Coisas que você não vai precisar para a maioria das implementações,
mas é super completo, tá? Se tiver ali um domínio legal do Python, isso aqui vai ser muito tranquilo, tá bom? Mas eu trouxe para você aqui um exemplo, que é o Golden Retriever, que ele junta o ChatGPT plugin com o AutoGPT. Deixa eu mostrar para você esse vídeo rapidamente, para você ver o quanto isso é interessante. Então ele seleciona o plugin e ele começa a fazer uma pergunta sobre um banco de dados, o seu próprio banco de dados. O próprio banco de dados dele está conectado ao plugin, e aí você pode fazer consultas nesse banco de dados através da interface do ChatGPT, né? E utilizando todo o poder dos modelos de linguagem por trás aí do ChatGPT. Deixa eu avançar aqui um pouquinho para a gente ver a próxima pergunta, né? Então ele continua fazendo perguntas usando linguagem, né, natural realmente, uma coisa, um bate-papo, né? E com acesso ao banco de dados dele, o modelo casa essas duas coisas e consegue gerar as melhores respostas, né? Deixa eu passar mais um pouquinho, né? Acesso a e-mails, acesso a bancos de dados, acesso a toda sorte de integrações que você pode imaginar, né? Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Ó, pede também para escrever um e-mail. Então, quer dizer, baseado no conhecimento que você está dando para eles particular, né, sobre dados particulares, ele consegue gerar essas respostas, tá bom? Deixa eu seguir aqui. E aí eu trouxe um exemplo mais acessível ainda de uma geração de vídeo a partir do plugin do ChatGPT. Para a gente poder correr aqui, vou mostrar aqui um videozinho e em seguida eu já mostro para você o código. Então, basicamente, fez a instalação do plugin, fez uma pergunta, pediu para ele gerar um texto. Gera um texto ali de um panda comendo bambu, né? Processou e o output é o panda comendo o bambu, né? Chega para você como um link, você acessa e tem acesso ao vídeo, né? Gerado por uma IA. Né? Como que isso funciona? O que está por trás disso? Vamos lá, vamos ver o que está por trás disso. Por trás disso a gente tem um serviço que é o replicate.com. Ele é um repositório de vários modelos de IA. Você consegue, né, expor aqui. A gente tem uma lista de vários modelos, neurais generativas, Stable Diffusion, a gente tem ControlNet, dá para fazer restauração de imagem. O preço para acessar, para utilizar, realmente é muito, muito, muito acessível, Super Resolution. Você não precisa mais procurar no Google para usar aquele site cheio de propaganda para fazer a Super Resolution das suas fotos. É possível fazer diretamente usando o modelo e você pode expor isso. Mas vamos lá, como é que integra isso, né? Como que a gente expõe esse tipo de recurso? Eu trouxe aqui o código para você. Eu fiz um fork para que a gente pudesse, né, brincar com ele na live de hoje, mas devido ao tempo, eu vou seguir aqui com o próprio código, tá? Eu não botei o link, então tenho que voltar aqui rapidinho. Só um instante. Pronto. Então aqui a gente tem esse mesmo exemplo que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar o código que está por trás. Tá? Na especificação, na documentação do ChatGPT Plugin, existem algumas instruções sobre como que você faz o setup do seu projeto. Né? E falando aqui por cima, você precisa desses arquivos, né? O AI plugin.json e o OpenAI para essa configuração, porque através desse OpenAPI, melhor dizendo, ele vai compreender como utilizar a tua API para poder fazer as respectivas requisições, né? Então você tem aqui um arquivo, né, que é o main.py. Esse exemplo aqui não está utilizando o Flask ou Fast API, está usando o Qt, que também é um microframework como todos os outros, né? Tem lá o time que gosta, o time que não gosta,
mas é só um micro framework. O importante aqui está nesse endpoint, né? O generate. Esse endpoint ele está especificado aqui no teu OpenAPI para geração de vídeo, né? O sumário, generate video from a give text prompt. Então, esse sumário desse endpoint já está instruindo o modelo sobre, então quer dizer que, né? A gente tem aqui a especificação também, tá? Então, quando ele recebe a instrução, olha, preciso que gere um vídeo. Pronto, ele vai pegar aqui e vai, beleza. Qual que é a ferramenta que eu devo utilizar para gerar um vídeo? Essa daqui, né? E o que ele faz? Ele vai chamar o teu endpoint ali no Generate, vai fazer um push nesse endpoint. E nesse endpoint você recebe o prompt e você manda para o teu modelo lá no Replicate. Então, você não teve que fazer hospedar nada localmente. Quer dizer que você pode integrar ao ChatGPT todos os modelos que estão aqui disponíveis, né, nesse Explorer que a gente está verificando aqui. Então, a transcrição, como eu já falei, Stable Diffusion, trabalhar com áudio, trabalhar com imagem, trabalhar com geração de imagens, estilização, tudo isso que está aqui, você integra facilmente. Só que o Replicate é um exemplo. Tem centenas de serviços idênticos com o Replicate. E a integração dele também é dessa forma. Então, acho que agora fica mais claro para você o meu comentário anterior a respeito desse boom, né, em relação ao marketplace do ChatGPT. Né? Não, a ideia ali não é criar um novo mercado de ferramentas dentro de marketplace. A ideia é apenas dar poderes para que o ChatGPT se conecte com o mundo externo, sem que você precise programar isso necessariamente. Você pode programar, é o que a gente vai fazer aqui hoje ainda com LangChain, mas você não precisa, você pode utilizar plugins prontos para fazer essa atividade. Então, esse aqui podia ser facilmente um plugin ali da Store, que talvez ali alguém pagaria para poder conseguir gerar pequenos vídeos utilizando o ChatGPT, certo? Opa! Deixa eu voltar aqui para a gente poder dar uma corridinha na teoria que é necessária. Botei aqui todas as referências que você precisa acessar, tá tudo aqui muito fácil de ser acessado. E a gente chega ao nosso querido LangChain, né? Segura aí. É uma biblioteca que é tão impressionante, a comunidade abraçou tanto, cara, que as grandes empresas, as big techs estão todas ali criando, né, plugins em torno disso, integrações dos seus próprios produtos com o LangChain. Se não me engano, ontem saiu uma integração do Gira, né? O Gira está integrado no LangChain, então você consegue acessar documentos no Gira, do Confluence, tasks, o que for, e utilizar todo o poder ali das LLMs do ChatGPT, GPT-4, para trabalhar em cima disso. Vamos supor que você queira, por exemplo, refatorar as documentações da empresa, ou então fazer buscas semânticas em cima daquilo que tá tão, sei lá, documentos legados de muitos anos. Tudo é possível com o LangChain. Eu vou abrir aqui a documentação direto. Ô, João, enquanto tu abre aí, dá um aviso pra galera. Quem tá aí assistindo, dá o like aí embaixo para esse vídeo ser divulgado para mais gente. Com certeza, aí eu tô vendo isso todo dia e já aprendi muito aqui. Não conhecia nem metade desses links colocados aqui, então vocês provavelmente também nunca tinham visto. Então fortalece aí, dá o joinha aí e compartilha esse link para mais gente poder ter esse conhecimento. Massa, é isso aí, galera. E aquilo que eu falei, né? Tendo dúvida, é só chamar que a gente ajuda. Uma coisa que é muito legal do LangChain, a comunidade abraçou tanto que a gente tem duas versões dele. Uma versão em Python, uma versão em JavaScript, tá? E, cara, construção de agentes autônomos, ferramentas, sabe, em geral, que são muito possíveis quando você está falando uma linguagem muito mais próxima do browser, né? O Python é maravilhoso, eu praticamente uso o Python o dia inteiro, todos os dias, mas
não roda ele no browser, embora tenha algumas iniciativas, não é uma linguagem nativa de web, né? JavaScript é. Isso faz com que se torne muito mais possível a criação de soluções e soluções ainda mais interessantes. Eu vou puxar aqui a motivação, né? Quais são os desafios que a gente tem para trabalhar com LLM, né? Desse ponto para frente, galera, a gente está saindo da interface do ChatGPT. A gente vai falar agora como que eu uso essa ferramenta, o poder dela nas minhas próprias implementações, nas minhas próprias soluções, né? Para criar novos produtos. Algumas coisas que são desafiadoras. Inconsistência. Para você gerar respostas ali, existem alguns parâmetros no uso ali da API, né, do ChatGPT. Um desses parâmetros, esses parâmetros eles guiam o modelo na geração dessas respostas. Mas a inconsistência na resposta é uma coisa que acontece. Então, você vai, às vezes, com uma mesma pergunta, você vai ter respostas diversas. Não digo diferentes, mas diversas, né? Então, acaba que, para quem precisa trabalhar com uma estrutura, um output fixo, como eu falei, para você integrar, você tem que saber o que está saindo daquele modelo, certo? Então, isso é um desafio. O outro ponto é o efeito cascata. Você muda um detalhe nessa sequência, você pode experimentar isso. Bate um papo ali com o ChatGPT e no meio, sei lá, põe uma receita de fazer um miojo. E depois tenta continuar com as tuas perguntas sobre programação, data science. Aquilo afeta fortemente a sequência da conversa, porque aquilo ali começa a fazer parte do contexto e ele começa a tentar utilizar aquilo como uma informação relevante, entendeu? Então, esse é um exemplo, mas o efeito cascata, ele acontece, isso é real. A execução paralela, então, às vezes você precisa criar soluções onde, além de você ter os teus agentes de IA, tua IA rodando, você precisa ter algumas tarefas rodando ali também simultaneamente. E isso pode gerar uma confusão, porque a gente está falando de um modelo de input e output. Esse input aqui ele não é paralelo, não, né? Então, trabalhar de forma paralela é um desafio em relação ao que a gente tem hoje de LLM. Transformação de dados. Elas precisam entender perguntas da linguagem natural e organizar a resposta, né? Essa resposta ela precisa ser estruturada para ser integrável. Saída subótima. Então, elas podem dar respostas imprecisas ou falsas, dependendo de como você configure. Tem perguntas, tem tarefas que você quer que o LLM seja criativo, que ele crie uma coisa que não foi pré-determinada, né? Porque isso é necessário para a resolução de uma task ou um problema específico. E nesse cenário, a gente tem a geração de muitas respostas imprecisas e falsas, né? Inclusive, não falando do ChatGPT, mas da IA do Google, recentemente, o CEO falou publicamente que não entendia muito bem como aquelas respostas eram geradas, né? Porque ele deu dicas de investimento utilizando referências falsas que ele mesmo criou. Então, isso é um problema geral de modelos de linguagem, tá? E complexidade. Quanto mais você adiciona funcionalidade, mais complicado ele fica. E, como eu falei, input e output. Se você precisa que o teu agente, a tua IA, ela se conecte a muitas ferramentas, beleza, você precisa dizer quais são as ferramentas e o que cada uma delas faz. E aí, para isso, você precisa inserir como um input no seu modelo, aumentando muito o tamanho desse input, aumentando muito o tamanho do contexto, fazendo com que ele se torne muito mais complicado de manter, né? São problemas. E isso motivou motiva, né, e vem motivando a criação de novas soluções. E uma delas é o que o LangChain traz. O LangChain é um framework que simplifica esse processo. Ele tem estruturas, ele tem módulos onde eles já foram ali pensados para que, o que está plugado aqui é uma LLM, ok, mas todo o restante é abstraído para que seja fácil de implementar e fácil de integrar com outras soluções, tá? Então, nesse ecossistema do LangChain, a gente tem a ideia de prompt template, tá? Prompt continua sendo o mesmo, só que por que template? Porque ao invés de você agora ter que sempre estar injetando aqueles prompts, você vai criar templates de prompts para que você possa reutilizá-los
com muito mais eficiência, né? O próprio LLM, e isso aqui é uma das coisas mais interessantes, já vou abrir aqui o link, tá? Você não está preso só ao ChatGPT ou à família GPT da OpenAI. Você tem acesso a todas essas soluções, esses provedores. Tá? Então, esses aqui são provedores de linguagens, né? E onde você pode conectar. Inclusive, a gente tem aqui uma integração que é bem recente, que é o GPT for All, que é uma implementação open source, onde você consegue rodar um modelo numa CPU. Você consegue rodar o modelo na tua máquina. Inclusive, eles lançaram recentemente um instalável. Você pode instalar como um aplicativo, né, na tua máquina, e você tem um chat GPT na tua máquina sem precisar acessar servidor, pagar API, conectar com API nenhuma. Você simplesmente tem uma LLM capaz de gerar respostas coerentes rodando na tua máquina de forma independente. Então, a ideia que o Model LLM traz aqui é muito interessante. Pô. Imagina se você tiver... eu estou em um projeto usando lá a API da OpenAI. Preciso trocar agora para Corellium ou para Celebrium ou para o Hugging Face. Vou ter que reimplementar tudo de novo? Nesse caso, não. Nesse caso, você já tem a implementação pronta. Basta trocar um provedor pelo outro e todo o código restante, todas as demais instruções se mantêm as mesmas. Não é uma preocupação para você. Um outro ponto aqui, que é uma das coisas que eu venho falando muito até então, só que não usando esse termo, é a chain, que é essa ideia de encadear pequenas tarefas, uma após a outra, em prol de um objetivo final. E isso é um ponto bem interessante, porque você começa a ter mais controle. No momento que a tua LLM precisa fazer uma tarefa específica, você consegue analisar input e output específico. Se você precisa que ele faça uma tarefa muito extensa, resolva os problemas X, Y, Z e não consegue ver o que ele está fazendo por debaixo dos panos, a chance de uma resposta imprecisa, a chance de uma resposta incorreta, ela é muito grande. A ideia de você encadear chains é você poder utilizar LLMs para execução de tarefas únicas e muito específicas. E aí entra um outro ponto, que é o ponto alto, são as tools. Então você consegue, dentro disso tudo, conectar e-mails, serviços externos, acesso ao Google e acesso a toda sorte de integrações aqui. Eu também vou mostrar diretamente, porque talvez eu não tenha tempo de mostrar em seguida, mas eu já quero que você veja o que a gente tem de tool disponível no LangChain. Olha aqui, a gente tem Apify. Acho que alguns de vocês devem conhecer esse serviço. É um serviço onde você pode expor várias APIs, né? Várias APIs, pode vender APIs aqui dentro, ou pode simplesmente expor APIs existentes. Mas isso é muito interessante porque tudo que está aqui disponível, você pode integrar no teu agente de IA. As APIs diversas que ele tem aqui disponível, você pode integrar na tua API de IA. Né? Além disso, Bing, integrar com Bash. Vamos lá, eu quero que ele comece a rodar comandos de terminal. O meu agente vai rodar localmente, ele vai rodar comandos de terminal. Tem integração pronta. Tem uma integração bem interessante que é a Human Has Tool. O que significa? Que o teu feedback humano, ele também pode ser uma ferramenta do teu modelo. Quer dizer, ele vai trabalhar e chegar a um ponto e falar assim, opa, daqui eu preciso de ajuda. E aí, ele pode utilizar essa tool para pedir um input do usuário, entendeu? Além disso, a gente tem integração com o Wolfram, com Wikipedia, com o Zap, e quando a gente fala de integração com o Zap, a gente está falando aí, né, de uma integração, né, capaz de aumentar e muito ali os limites daquilo que o teu modelo consegue fazer. Né? Se você não conhece o Zap, é uma ferramenta integradora, eles são especializados nisso, de interações ponta a ponta. Né? Pega de um lado, pega de Facebook, pega de e-mail, pega de Trello, pega de todos os lugares e manda para outros lugares. Pronto.
agora você pode implementar agentes capazes de estarem conectados a todos esses lugares e podendo utilizar todo o poder das LLMs para tomada de decisão e geração de respostas. Então, aquela ideia, né, de trabalhar em cima de um conteúdo, gerar blog, manuais técnicos especializados e tantas outras coisas, totalmente possível no uso de tools. Só que para que LLMs, né, usem tools, você precisa de alguma estrutura que esteja controlando isso. Esses caras são os agentes. Os agentes também usam uma LLM, só que eles usam para tomar a decisão sobre qual ferramenta deve ser utilizada, né? Então, quando você tem toda essa sorte de ferramentas, você vai ali, beleza, então essa ferramenta deve ser utilizada para execução desse trabalho. Um outro conceito bem interessante é de índices. Se eu estou trabalhando com um modelo de linguagem e preciso interagir com um meio externo, eu tenho que ter uma forma de indexar esses dados, né? E aí, esse é outro conceito que o LangChain traz, é capaz de indexar facilmente dados para serem consultados a posteriori. Data Loaders, uma das coisas mais legais que a gente tem aqui é a capacidade de você poder carregar, deixa eu pegar aqui os models, aqui, Data Loaders. Então a gente tem aqui, você pode carregar dados diretamente desses canais. Olha aqui essa lista, você pode carregar dados diretamente de um Facebook, de um chat do Facebook, de um e-mail, do Google Drive, sabe, do GitHub, dados em PDF, YouTube, fazer buscas usando Selenium, usando o Playwriting. Então, você usando o WhatsApp, você pode fazer ali, coletar o chat do WhatsApp, e esse load ele consegue fazer a leitura desses chats e carregar isso dentro de indexar dentro de uma base, para que você possa fazer consultas complexas utilizando todo o poder da LLM em cima disso. Então, realmente, você consegue ver que essas interações elas elevam o poder do uso da LLM para um outro patamar, né? E aí, quando eu comparo isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, com isso aqui, você começa a entender que o game é outro, né? O público-alvo é outro. Isso daqui é para um outro público. A ideia é diferente. Você tem um poder muito maior nas suas mãos utilizando, por exemplo, o LangChain, tá? Lembrando que isso daqui está disponível para Python e para JavaScript, como eu já falei para vocês. E memória, o mecanismo de memória, que é fundamental para que você possa realmente fazer ali buscas em contextos. A gente está super no horário e eu peço para vocês um pouquinho de mais paciência, que eu quero mostrar ele em ação, tá? Esse collab aqui foi preparado para vocês, tá? Para quem está nessa live, para quem for assistir ela posteriormente, para quem for chamar lá no LinkedIn para trocar uma ideia, para quem tem uma ideia interessante ou já está trabalhando em alguma, isso aqui foi para você, tá certo? Eu vou startar aqui a instalação de algumas dependências. Obviamente eu vou remover as minhas keys daqui, tá? Então, enquanto ele está instalando, eu vou já mostrar um pouco daquilo de como que você vai utilizar. Vou pular esse exemplo para que a gente possa ver algo mais aqui. Pergunta e resposta. Esse é um exemplo, pessoal, utilizando vários conceitos. Eu vou utilizar um exemplo para explicar esses conceitos. Mas se vocês quiserem que a gente faça uma outra interação, uma outra live, para explorar isso aqui mais a fundo, vai ser um prazer poder fazer essa apresentação, tá certo? Então a gente tem aqui uma estrutura baseada em chains para responder questões sobre um contexto específico. Eu escolhi aqui um livro, tá? Um livro que é o Pense e Enriqueça, né? Que é do Napoleon Hill, né? Tem aqui algumas questões que eu já separei para testar o modelo, tá bom? Vou até dar um start nessas questões. E aqui eu preparei um gráfico para que você veja como que funciona. Deixa eu ver se aparece ali na tela.
Eu acho que eu preciso dar um zoom maior. A teoria vai me dizendo se está bom de visualizar, que eu não... Né? Então aqui, como que esse código ele se estrutura, né? O passo a passo. Bem, primeiro você vai ter que carregar os dados. Para isso você vai utilizar um data loader, né? Nesse caso aqui é um text loader. Text loader é um tipo de loader disponível aqui nessa lista, tá? Você vai ter aqui um tipo de loader específico para carregamento de texto. Em seguida, a gente vai quebrar esse texto em partes menores. Afinal, eu estou carregando um livro inteiro. Não dá para a gente mandar um livro inteiro dentro de um prompt, né? Até porque o GPT 3.5 não vai aceitar. Tá? O 4, dependendo do livro, ele aceite, mas você vai pagar uma grana, né? Em um teste anterior que eu fiz, eu paguei $8 para fazer uma sumarização, né, que, enfim, sem fazer a quebra adequada, a separação adequada de dados, mandei o texto inteiro. Então você percebe que não é o tipo de estratégia mais adequada. Você tem que quebrar o texto em partes menores. E esse texto ele vai ser persistido em um vector database. Qual que é a ideia do vector database? Ele armazena dados em forma de vetores, né? Qual que é a ideia por trás dos vetores? Explicando rapidamente. Poder fazer buscas semânticas. Ao invés de você botar dentro de um banco de dados normal e fazer uma query ali SQL para tentar buscar dados relacionados com o que você está pesquisando, a ideia do Vector Database é que você consiga encontrar dados usando busca semântica sem que você use, por exemplo, termos específicos. Uma busca realmente semântica, o que ela significa. O modelo ele consegue aproximar, né, e encontrar documentos que estejam relacionados semanticamente com a pergunta que você está fazendo. E aí então nesse processo a gente carrega, separa em etapas, persiste nesse vector store, né? E aí em seguida serão feitas consultas em cima desse vector store a partir de uma pergunta que você fez, de uma query, e aí em seguida uma resposta utilizando ali os dados, as partes mais relevantes para poder alimentar o contexto. Lembra que eu sempre falei aqui? Input, output. Então esse input ele precisa estar alimentado de um contexto. Se eu coloquei aqui um livro como entrada, eu preciso primeiro filtrar desse livro quais são as partes semanticamente relevantes para que o modelo consiga responder à minha pergunta. Vamos ver aqui, na prática, como isso funciona, tá? Então, eu fiz um import, são algumas bibliotecas, vamos falar uma por uma, mas tudo que está aqui é o que está descrito no diagrama, tá? Tudo que está aqui de import é o que está no diagrama, é o que a gente vai utilizar. Em seguida, eu vou baixar aqui o livro, tá? O livro que eu já deixei disponível em um GIST. Então você pode... Esse aqui é o livro inteiro do Napoleon Hill, tá? Opa! E aí, em seguida, eu vou fazer um text loader passando o caminho desse arquivo, né? Como ele está na raiz, ele vai já fazer um load. Carregou. Agora, eu vou pegar esse texto, se eu pegar aqui e mostrar para vocês o que tem dentro, qual que é o tamanho dessa lista, né? Só tem um tamanho, por quê? Porque o documento inteiro, o livro inteiro ficou em um único índice. Como eu já falei, não dá para trabalhar dessa forma, né? Então, por esse motivo, a gente precisa quebrar ele, fazer um split, né, em várias partes. E aqui a gente quebra ele em várias partes, utilizando essa biblioteca especial para esse tipo de carregamento. Vou mostrar para vocês aqui. E isso foi dividido em 513 partes, tá? Agora, a próxima etapa é a gente persistir esses dados todos no nosso Vector Database. E, muito embora a explicação para quem nunca viu o Vector Database antes possa parecer um pouco complicada, como assim pesquisa semântica, né, utilizando vetores e não textos planos, mas a implementação disso e o seu uso é muito simples. A gente tem aqui o Chroma, que é um Vector Database open source, fácil de instalar,
né, em memória. Então a gente tem aqui carregado, a gente pode também salvar esse índice para consultar depois, não tem nenhum problema. E aqui chegou o momento de inicializar a nossa chain, tá? Para inicializar, a gente tem que passar a LM. Nesse caso, eu estou passando a OpenAI, né? Mas poderia ser qualquer outro provedor de LLM daquela lista que eu falei para vocês. Essa chain tem que ter um tipo, tá? E tem que ter acesso a um retriever, que é o nosso vector database, né? Então, o DocSearch Has Retriever, porque ele vai oferecer métodos específicos para que a tua chain consulte documentos relevantes, monte um contexto e gere uma resposta. Aqui eu vou pegar a primeira pergunta, né? E essa pergunta eu fiz questão de colocar em português. O livro, ele é todo em inglês, tá? Ele é todo em inglês. E aqui eu estou fazendo uma pergunta em português. Para quem já leu o livro, recomendo que leia, quem não leu. Então, eu fiz uma pergunta aqui. Como o conceito de desejo ardente apresentado no livro pode ser aplicado para estabelecer e alcançar objetivos financeiros? Bem, esse conceito é apresentado no livro, mas não dessa forma. E com o entendimento de quem leu, você consegue aliar. Então, isso realmente pode ser aplicado dessa forma. Mas não está explícito. E essa é a parte bacana da gente poder utilizar uma LLM por trás. Então, eu vou executar ele aqui para você. E você vai ver ele gerando uma resposta. Então, eu vou copiar e colocar aqui para você a resposta que ele colocou. Então, ele deu, pode ser aplicado para objetivos financeiros, ao final, autossugestão, com planos definidos para acumulação de dinheiro, usando o princípio da mente mestra, descrito mais tarde no livro. Esse texto ele não foi extraído do livro, ele foi gerado sobre um contexto que foi passado através de essa query aqui, tá? Ela foi passada para a minha chain, a chain consultou o Vector Database para extrair partes do livro que podem ser utilizadas para montar um contexto para gerar essa resposta, e esse foi o resultado, né? Tem outras perguntas, vou fazer só mais uma aqui para a gente poder seguir. E de que forma a fé desempenha um papel crucial no processo de desenvolvimento do pensamento positivo, conforme explicado no livro? E aqui é uma pergunta altamente abstrata, né? Ou melhor, não digo abstrata, mas ela é muito ampla, porque não é um trecho que faz parte do livro, né? Então aqui novamente você tem uma resposta super coerente e direcionada naquilo que você está perguntando, né? Isso inclusive está ligado a esse tópico, né? Tem vários produtos que saíram no mercado, Chatbase, Chat PDF, Webpage, é o chat com tudo, né? Fale com documento, fale com PDF, fale... Bem, essa é a forma de implementar. Existem formas mais complexas? Existem. Inclusive, tem implementações prontas, que se a gente tivesse mais tempo, adoraria mostrar para vocês. Tem um exemplo bem legal aqui, que é o conversando com o seu código, tá? Mais uns 2 minutinhos de teoria, eu quero mostrar só mais esse exemplo, tá bom? Aqui a gente tem, deixa eu verificar que se eu estou com... ótimo. Nessa integração, a gente está buscando aqui, dentro desse... Esse aqui é o GitHub do LangChain, eu só fiz um download dele, né? Fiz um git clone. E tem essa função auxiliar que ela busca por extensões específicas nessa pasta para poder indexá-los. Então, você pode indexar aqui o Markdown, né, que é usado para documentação, ou você pode indexar o código e bater um papo sobre o código. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse exemplo, tá? Para a gente poder fechar essa apresentação. Então, aqui eu tenho a chamada dessa função. Aqui a gente vai fazer a leitura. Perceba que ele está lendo todos os arquivos, todos os dados, todos os scripts disponíveis nessa pasta, todos os códigos. Eu vou até mostrar aqui o primeiro índice, né, para que você veja o que tem lá. Daqui para frente é mais do mesmo. Você precisa separar isso em partes menores. Aqui foi separado em 4.004 partes. Só que nesse caso, eu não estou utilizando o
o Chroma DB, estou usando o Deep Leak. Cadê o link? Era para estar aqui. Eu estou usando o Deep Lake porque a gente vai conseguir ver a base de dados indexada lá. Deixa eu estava conectado. Saiu. Massa. Carregou aqui. Já tenho meu dataset, um experimento que eu já fiz. Vou deletar para que a gente consiga ver isso sendo persistido de novo, tá? Então, nesse momento, é muito semelhante ao que eu mostrei anteriormente, só que a diferença agora é que eu vou voltar para um outro tipo de banco. E você pode utilizar todos os mais diversos tipos de vector storage disponíveis, inclusive o Supabase, que foi uma interação que saiu recentemente. Opa! Roda aqui. Roda aqui. Até porque eu deletei. Deixa eu colocar o 2, pronto. Reclamando porque eu acabei de deletar e ele está na fila para ser deletado, né? Então agora ele está pegando todo o código do que foi lido, né, dessas extensões. Aqui .py, código Python, código em Bash, Markdown e Markdown-X. Ele está indexando, fazendo ingest, 50%, 100%, indexou, todo o nosso código agora está lá, está sendo enviado para lá. Eu vou já abrir para ver se ele já está disponibilizado aqui. A gente pode fechar com chave de ouro nossa live de hoje. Olha aqui, LangChain Code 2, que eu acabei de mandar. Ele vai te mostrar aqui visualmente os dados indexados dentro do nosso store. Então, abrindo aqui, você consegue ver o código, né? A referência e o embedding dele, né? A versão dele em formato de vetor, né? Para fazer a busca semântica. Aqui a gente tem um setup. Nesse caso do nosso retriever, diferente do anterior que eu só utilizei o retriever, aqui eu quero mostrar que você pode customizar os parâmetros. A distância aqui, está utilizando o cosseno. Eu quero que ele traga os 20 mais relevantes, né? E não os 4 mais relevantes, como foi o exemplo anterior. O padrão é 5 documentos mais relevantes. Aqui eu vou utilizar o GPT-4 por ser mais poderoso. E aqui a gente tem algumas perguntas, né? Quais são as classes derivadas da classe chain, né? Classes e funções dentro dessa pasta que não são cobertas por testes unitários, né? Como fazer o improvement do código proposto e da hierarquia. Então você pode bater um papo sobre o seu código e pedir para que o LLM, nesse caso aqui, o nosso GPT-4, use o conhecimento que ele tem, a capacidade que ele tem de geração de textos dentro de um contexto, né, para resolver esses problemas. Então você vai literalmente trocar uma ideia com o teu código para melhorá-lo, para verificar o que ele precisa ser, como que ele funciona. Então quantos códigos legados você não teve que trabalhar ou você ainda vai ter que trabalhar e que seria uma coisa super dolorosa, com o poder dessa integração você consegue fazer isso muito bem. Então ele já respondeu para a gente. Então as classes derivadas de chain, da chain class são, então ele botou aqui uma lista de todas as que derivam, né? Ele já está processando, vai responder as outras, mas é isso, pessoal. Ó, aqui ele deu uma pirada, né? Mas é isso, uma questão de ajuste de prompt, inclusive, né? Nesse outro, ele já deu uma resposta. Deixa eu até ver o que ele respondeu aqui por completo para mostrar para vocês. Então, pronto. Dei uma sugestão de melhoria, como fazer um improvement nessa hierarquia da classe chain, né? Apenas como você entregou o código, deu a capacidade para que ele busque partes relevantes do código de acordo com o teu input e está gerando um output estruturado, né? Isso daqui não veio substituir programadores, veio, é o que a gente chama de inteligência aumentada. É você, programador, você cientista, conectado a uma IA para trabalhar ao seu favor, tá?
Teria aqui ainda muitos mais exemplos para mostrar para vocês. Eu vou dar uma pulada na apresentação e a gente pode continuar batendo papo sobre isso aí em um outro momento. Bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Show, show. Só agora tem dúvida. Quem tem dúvida é agora. Almir, Agora é a hora. gente estava Ou manda lá começando. pro LinkedIn. A gente estava conversando esses dias sobre essas coisas aqui e ele estava fazendo coisas muito parecidas. Eu tive recentemente eu estava fazendo Que massa. um projeto para que utilizava a conversão de áudio para texto para tentar fazer um blog post daquele conteúdo, né? Então a ideia qual que era? Pegar essa live aqui, qualquer live nossa aqui, fazer a transcrição do áudio, jogar no modelo e dizer assim, faça um resumo no formato de um post de um blog. Isso eu vi do Vedovelli, que gravou um vídeo dizendo que comprou, pagou por essa ferramenta. Eu disse, opa, se o Vedovelli pagou, Opa. então existe um mercado aí. Vamos tentar Existe refazer, muito né? E aí mercado. eu consegui refazer com algumas gambiarras ali no meio, mas aí quando a live era muito grande, caía naquele mesmo problema que você teve. Submeti um textaço lá e gastou o crédito Pois é. todo. Então eu não conhecia essa parte de fazer por chunks e vetorizar o conteúdo aí, que resolve exatamente esse problema aí. Um conteúdo muito grande queria ah, fazer perguntas em cima dele e estava bloqueado por não saber essa estratégia de Uhum. vetorização aí. Massa. Um ponto importante, teoria, que seria, no caso, se a gente tivesse mais tempo, né, para explorar, que é o próximo passo disso. Você está vendo que quando você bate o olho nisso daqui, você percebe, interessante, as estruturas estão todas muito bem organizadas, mas tem uma parte que ela depende exclusivamente de você, que é o prompt, né? Porque o próximo passo disso são os agentes autônomos. E se você não precisasse escrever o prompt? E se você só escrevesse o objetivo, que seria, por exemplo, refatore o código desse repositório aplicando improvements e melhores práticas. E o prompt, as tarefas que seriam executadas, né, esses prompts intermediários, são criados todos por um LLM também. Então você tem um LLM que vai executar, mas tem um LLM que vai preparar os prompts, né, usando várias técnicas. Então tem alguns exemplos prontos aqui também para mostrar como funciona, né? Quem sabe uma outra oportunidade a gente mostra isso também funcionando, Eu, acontecendo. eu acho que vale aquela dos agentes, que é um negócio assim incrível. Pincela aí, só comenta o que é e depois a gente faz no futuro aí que Pô, com vale a pena. certeza. Deixa eu colocar aqui então. A gente tem o. Eu trouxe aqui um. Eu vou mostrar o vídeo, né? Acho que o vídeo ele. Então, esse aqui é uma demo do AutoGPT. É um trend que está, né, super popular, explodindo. Muitas soluções estão sendo feitas em cima disso. O que acontece? Você começa. Deixa eu dar uma pausa nele, que ele é bem rápido. Então, você começa aqui um modo onde você define um nome para ele. Você define aqui uma regra, né, o que ele tem que fazer. E você define alguns objetivos. Apenas isso. Todo o resto é ele que faz. Vamos lá ver isso acontecendo. Isso aqui, pessoal, só para antes de continuar, o repositório utiliza Dev Container. Né? Se você utiliza VS Code, é só você abrir no VS Code que ele vai dar um start no teu Dev Container e é só fazer o run desse comando Python AutoGPT, ele já vai estar funcionando. Tá? Então, acessível para qualquer um de vocês testar agora aí na casa de vocês. Agora não, né? Depois da apresentação. Então aqui, baseado nesse objetivo, ele começa a raciocinar. Lembra do framework React que eu comentei nessa apresentação? É basicamente isso. Vai criar um racional em cima daquilo que tem que ser feito. E através disso definir tarefas. Só que o que eu mostrei para você na implementação, agora que a gente fez, foi uma implementação onde você escreve o agente, você escreve a chain. Uma coisa legal do AutoGPT é que
é ele que escreve o código do agente. Então, é como se o agente fosse só um esqueleto e, baseado na teste que tem que executar, ele escreve o código, bota aqui dentro e executa esse código. E vai mostrando as tarefas. Eu tinha mandado um vídeo essa semana pro Teoria, acho que dele gerando, né, arquivos, um aplicativo web, mas esse aqui, exemplo, é muito bom. Deixa eu rodar aqui para você ver. Então, ele acessou ali o Google, né, em cima de um input. Então, fez uma busca no Google. Agora ele vai vai racionalizar em cima disso. Assim, o próximo passo agora é buscar no repositório do AutoGPT, né? Ele vai fazer a busca lá. Abriu o navegador, analisou a página, indexou e sumarizou em chunks, em etapas. E aí ele gerou uma resposta sumarizada, e aí volta, lembra que é cíclico, né? O negócio continua rodando, ele volta a racionalizar em cima disso. E aí, por fim, ele vai escrever o objetivo final dentro do arquivo. Então, aqui você escreve esse texto, mas você poder escrever também uma API em Python, um front-end, enfim, toda sorte de coisas. A arquitetura não é tão trivial de ser compreendida, mas eu tenho o maior prazer em explicar em detalhes numa próxima oportunidade. Cara, assim, excelente. Quem só tinha ouvido falar foi muito mais profundo aí do entendimento de como funciona. Lógico que cada versão ali tem um paper brabo para estudar, complexo, não é fácil, precisa de um background, então uma live assim que tem o objetivo de alinhar é difícil fazer, porque se você explica com muito detalhe, o cara que não está conhecendo agora vai voar, né? E se falar muito por cima, o cara que já viu outra live, outra coisa, não faz sentido para ele. Então a gente tentou balancear aqui. Tem muito mais coisa muito irada. Esses exemplos são exemplos práticos aí, muito reais, que dá para colocar de verdade, dá para criar produtos em cima. É uma coisa muito interessante. Isso, deu uma força, a galera que está assistindo aí, deu uma força lá. Eu postei no meu LinkedIn uma execução do Camel. A ideia do Camel ela é bem legal. Basicamente, ele coloca agentes para trocar uma ideia entre si, né, de forma colaborativa, nessa execução de tarefas. Então, você define uma ideia, você define um objetivo, e eles começam a fazer um role-playing, né, session ali, entre um e outro, sendo que um é um usuário e um outro um assistente. Então, é como se você dissesse, ei, faça isso, mas você sai, né, desse circuito e bota R$2 ali para trabalhar em prol de um objetivo. Lá eu coloquei uma postagem explicando como funciona, né, e um vídeo mostrando a execução, que inclusive foi esse daqui, que é o desenvolvimento de um aplicativo em React Native para a área de saúde e nutrição, né? E aí eles começam a trocar uma ideia um com o outro sobre o que tem que ser construído, né? A parte da Vue, a implementação de API e tudo mais, e bota lá os códigos para que, né, isso seja construído. O Camel, AutoGPT e o Baby AGI são as três coisas que estão mais explodindo hoje. Quando eu digo hoje, não é por agora, é hoje mesmo, né? E com certeza daqui para frente a gente vai ver muitos outros produtos em cima disso. Ainda não vi a galera em português trazendo isso. Por isso que a gente decidiu, né, trazer nesse nível mais acessível e mais fácil de compreender para vocês. Então dê essa força lá, galera. Aí, o Almir aí já foi a pergunta que ele fez, né? Qual que eram os modelos mais avançados aí que estava rolando. É isso aí, Almir. Aí. Hoje em dia, se você estiver falando de um modelo mais avançado open source, sem licença comercial, a gente tem coisas muito boas, né, surgindo. O GPT-4All é um dos que mais está sendo explorado, né, tanto em relação a treinamento quanto em relação a testes. Mas o meu foco aqui, meu foco particular é em Enterprise.
né, em soluções enterprise, soluções que possam ser utilizadas comercialmente. O que a gente tem de mais avançado seria, como LLM, é o GPT-4, e aí, para utilizar essa LLM de uma forma muito mais avançada, né, seria a utilização de agentes autônomos na execução de tarefas, que é essa tríade que eu acabei de citar. Tem trabalhos surgindo por agora, mas que ainda não chegaram ao nível de uma implementação que possa gerar algum resultado. Esses três que eu falei para você, tá cheio de vídeos e evidências de resultados, sabe? Projetos sendo construídos realmente ali com essas ferramentas. Claro que, dependendo de como isso seja configurado, dá uma alucinada, dá uma perdida, ele começa a entrar em um loop infinito, mas isso são melhorias que vão acontecer ao longo do tempo. Boa. O Pedro disse aqui que se tiver alguma dúvida aí, ó, só perguntar o chat GPT. É verdade. Olha aí, coisa boa. O Last Day tá aqui, ó, participando. Tem o LegChain. E aí, convite ao vivo aí, ó, para participar lá da live do pessoal, do podcast dele. O maior prazer, cara. O maior prazer, uma satisfação gigante. Vou dar o meu melhor. Show. Bora ver mais aqui. Pessoal gostando do conteúdo. Massa, que legal, que bacana. O Almir aqui, ó, material fantástico. Show. Olha aí, pessoal, o FPA participando. Camilo, aí, que massa! Camilo. Salve, Camilo. Pô, que prazer te ter aqui, cara. Satisfação. Deixa eu ver aqui. Ó, o Hélio mandou parabéns. Hélio Boy. Valeu, Hélio Boy. Hoje é o dia do índio. Ele mandou. É isso aí. Deixa eu ver, o Arthur perguntou se vai ficar salvo. Vai ficar, Arthur, vai ficar salvo. Agora deixa um joinha aí, se você não viu um conteúdo desse em canto nenhum, pô. Dá o like e compartilha aí. Publiquei também um post sobre o LangChain aí. Depois a gente, se tiver muita gente interessado em continuar isso também, a gente faz um hands-on mais ali, sem o background todo, que ocupou bem 1 hora aí, mas, pô, era essencial para entender o contexto aí. Mas um hands-on é muitas coisas ali. Só aquele banco vetorizado ali dá para fazer infinitas coisas com aquilo. Muito. Então só aquilo ali dá uma live, tá ligado? Então a gente organiza mais para frente. É uma coisa muito estado da arte. Qualquer coisa que você lançar impacta muito, tem uma visibilidade muito boa. Então, quer estudar uma coisa, estuda o que está agora novo. Vai que tu topa numa solução de um problema grande aí que ninguém resolveu ainda, né? Então, isso. Show de bola. Olha aí, ó. Tá feito, show, vamos entrar em contato. Aí, já saiu com um convite por Let's Date. Show. Objetivo cumprido com sucesso. Pronto. Com sucesso. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. A live é ouro em pó. Pô, a galera ainda não se ligou nisso, velho. Como é que... Eu não sei nem explicar o cheiro de dinheiro que essa live tem. Beleza. É isso aí, galera. Muito obrigado, João, pela disponibilidade. 2 horas de conteúdo. A gente fala 1 hora, mas nunca dá. E ainda sobrou conteúdo para mais 3 lives. A gente viu que o negócio é profundo. Mas agora a gente já tem um overview, já tem links para estudar. Vou pegar essa apresentação e vou deixar aqui no final do vídeo. Você que está assistindo agora, perdeu a live ao vivo, deu mole, né? Poderia ter feito perguntas aí. Mas entra no Data Hackers, que a gente publica lá e vai ficar por dentro, vai dar opinião, vai escolher o assunto da próxima live. Então, é bom para toda a comunidade. Quanto mais gente está participando, melhor. Beleza? Show. João, obrigado aí. Se despede da galera aí. Boa noite. Muito obrigado, galera. Foi um prazer. E contem comigo. Chamem lá no LinkedIn. Né? Vamos se conectar. E qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço. Valeu.
Valeu, galera. Boa noite aí. Boa noite.